Eu sou a Lu e hoje nós vamos começar uma série de frutas com portinhas e casinhas, tipo paisagem. Antes, a palavra que eu escolhi para hoje se encontra em Romanos capítulo 3, no versículo 10. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Aqui nós temos o risco que você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Nós vamos começar a pintura molhando, umedecendo o pano. Não é para encharcar, tá? Só dei uma borrifada para ficar mais fácil da gente fazer esse fundo, que eu vou usar o azul celeste. Já vou deixar aberto o verde maçã. Vou usar um pratinho e um pincel 14 sem aparar. Pego um pouquinho do azul celeste, tiro o excesso total, deixo bem clarinho. E agora eu vou colocando, ó, daqui pra cima é céu. Eu começo bem pertinho. Olha como o tecido úmido facilita, tá? Até aqui sumiu. Vou fazer um pouquinho do azul nos cantinhos. Aqui, vou pegar aqui, não ali. Aqui, tiro bem o excesso. Cantinho, cantinho. Faz um pouquinho no cantinho. Eu quero que você perceba aqui a altura que eu vou deixar esse azul. Então, eu não quero fazer uma linha em volta. Eu quero que esse azul vá sumindo, porque não é pra gente enxergar o final do azul. Por isso é bom o tecido úmido. Entre outras coisas, a água que tem no pano aqui vai ajudar a diluir esse pigmento e vai penetrar na cerda do tecido, não vai desbotar, não vai sair, apesar de que tá bem clarinho. Olha só, por aqui já sumiu o azul. Eu vou fazer o lado de cá a mesma coisa. Olha, a mesma largura que tem desse lado, tem desse. E assim a gente terminou ali o céu. Eu vou pegar um pouquinho do verde maçã, vou colocar aqui no pratinho também. Vou tirar o excesso, eu nem lavei o meu pincel do azul, tá? Vou fazer aqui, ó, o gramado. Toda essa área aqui. Aqui eu tenho uma graminha e tenho um espaço vago. Esse chão aqui que eu tô fazendo com verde maçã é uma base pra gente colocar aqui a graminha depois. Não deixe quadrado aqui, vai terminando assim, ó. Onde tem uma graminha, você leva um pouquinho mais. Deixa uma entrada pra não ficar aquele desenho quadrado. E aqui embaixo só dessa graminha aqui um pouquinho. Aqui eu tenho o caminho. Tenho graminha aqui. Aqui. Aqui, ó, tenho florzinhas. Em cima da florzinha, eu não vou colocar o verde maçã. Eu já vou pegar um pouquinho do verde pinheiro. Eu ainda não lavei o meu pincel. Ó, limpo bem e eu vou fazer aqui, ó, na linha do horizonte ali. Um pouquinho de sombra mais escura nos dois lados. Agora eu vou pegar um pouquinho do verde pinheiro e já vou fazer aqui uma mancha em cima das graminhas aqui, ó.
coloco bem em cima do risco e limpo o meu pincel para baixo. Você viu que eu tô fazendo com um pincel grande, então não tem como você fazer capinzinho agora. A gente volta depois com o pincel zero, aí que a gente faz aqueles puxadinhos, aquelas pontinhas. Ó, tô deixando toda a base do matinho já com o verdinho mais escuro. E como tá úmido ainda e tá em cima do verde maçã, esse verde pinheiro ele já vai ficar um pouquinho mais claro. Ali tem uma moitinha, aqui outra moitinha. Olha como eu faço com o pincel. Eu não faço linha. Eu carrego o pincel de tinta e eu coloco essa tinta em cima do matinho. E eu vou dando batidinhas. Aí não ficou aquela linha aqui embaixo, tá vendo? Aqui, ó, no canto. Não, aqui eu faço com pincel menor depois. Então, acho que com o verde pinheiro... Ui! Tirar isso daqui. Depois eu ponho um matinho ali. Com o verde pinheiro aqui a gente acabou. Agora nós vamos pintar com o pincel número 6 aqui as sépalas do morango. Eu vou preencher com o verde maçã todas elas. Você pode preencher uma de cada vez. Daqui a pouco eu volto mostrando como que nós vamos colocar a luz e a sombra em cada uma. Acabei de preencher. Lembrando que o meu tecido, ele tá um pouco úmido ainda, então permite que eu preencha uma área grande e vai me dar tempo suficiente para eu trabalhar a luz e a sombra. Eu vou trabalhar a sombra dessas sépalas com verde pinheiro e vou começar por esta aqui, ó, que tá lá por trás. Quem tá por trás leva sombra, então fica um pouquinho mais escuro. É o que tá acontecendo com essa aqui, ó. Vou puxar esse verde pinheiro aqui, nesse sentido. Mas não vou colocar até na bordinha. Aqui nesse pedacinho, eu já vou colocar uma linha de marfim. É só isso mesmo, ó. Agora nós vamos fazer esta aqui. Ela tá por trás desta. Então, esse pedacinho aqui, ó, vai ficar mais escuro. E agora eu vou puxar esse escuro aqui, ó, nessa parte de baixo. Vou dar uma esfumada. Lavo meu pincel e vou deixar o marfim mais acentuado aqui. Dou uma puxada e só. Esta próxima, eu vou colocar o escuro aqui. E agora eu vou puxar aqui, assim, ó, pelo meio. Embaixo bem preenchido, no meio vai subindo aquela sombra. E eu posso chegar essa sombra até na ponta. A luz vai ficar desse lado aqui. Vou até puxar um pouquinho. Do lado de cá, eu vou ter só uma linha. Mas você viu que eu tô fazendo tudo com o pincel número 6. Agora, a próxima, eu vou fazer essa daqui. A sombra vai ficar aqui, ó, que tá por trás dos dois lados. Vou puxar um pouquinho aqui pelo meio. Vou colocar uma luz aqui. Dar uma puxadinha pra dentro. Esta tá por trás aqui, ó, do morango. Vou colocar a sombra aqui do lado de baixo. Aqui ela tá por cima.
E agora a luz aqui nesse espaço que sobrou. Desço com a linha quase até encostar ali, e por aqui eu posso dar uma clareada, um pouquinho mais acentuado nesse gordinho aqui. E agora a última do meio, eu vou colocar o verde pinheiro aqui, onde ela tá encostando no morango. E eu vou subir com um pouquinho de sombra aqui, ó, em cima desse risco. Eu tô vendo uma sépala de verdade. E tem assim, ó, uma sombra que vem descendo aqui desse lado e um pouquinho só do lado de lá. Aquele lado ali tem um pouquinho mais, que pega até no contorno. Aí. Agora eu tenho um pouquinho de luz aqui. E essa luz eu cresço um pouquinho para cima do verde. Maçã. Tenho um pontinho de luz ali. Um pouquinho aqui. A luz que eu tô usando é o marfim. E aqui desse lado, eu só desço com uma linha. Vou até acentuar um pouquinho mais aqui, porque o meu risco ficou aparecendo. Tinha um risco ali, assim. Aqui no meio, um risquinho. E aqui eu vou puxar um pouquinho mais. Assim vai equilibrar mais o desenho. Pronto. Vamos fazer aqui o morango. Eu vou usar o amarelo ouro, o vermelho vivo e o vinho. Amarelo ouro nessa área aqui, ó, a área de luz. Tô usando um pincel número 10, um pouquinho mais de cerda, porque aqui eu tenho uma área grande e eu preciso misturar as tintas. E tem que ser rápido. Olha como eu não faço isso. Você tem que deixar a tinta do ladinho, assim, ó, sem linha. Imediatamente eu venho com uma pincelada do vermelho vivo e coloco em cima da divisão, aqui, ó, entre tecido e amarelo. Aí eu já vou misturando esse vermelho vivo com o amarelo, porque eu quero deixar aqui nesse ponto uma área de luz. Você viu que ele ficou um pouquinho mais claro? Ficou um laranja, digamos assim. Só que, se eu colocar o laranja, eu não vou ter esse efeito aqui. Bom, feito isso, agora eu vou preencher o restante do morango todo com o vermelho vivo. Quando você estiver preenchendo uma área, para depois jogar a luz e a sombra por cima, seja generoso. Coloque tinta e espalhe bem. Não dá para colocar tinta e deixar assim, ó, com relevo, porque tinta de tecido não faz relevo. Você tem que pôr a tinta e tem que espalhar homogeneamente, cobrindo toda a superfície. Não deixe a tinta assim, ó. Tá vendo? Aqui é um espaço onde tem pouquíssima tinta. Fica diferente, parece que fica meio transparente. Você tem que preencher tudo certinho. Isso vai facilitar também quando você vier com a outra cor. O lugar onde tem tinta e a tinta tá bem espalhadinha, é fácil misturar. O lugar onde não tem tinta ou tá assim, ó, mal colocada, vai ficar manchado. Aqui, ó, terminando de colocar o vermelho vivo. Você pode colocar outra cor de vermelho, outro tom de vermelho, se você quiser, não tem problema. Morango a gente vê de várias tonalidades. Agora que eu preenchi de vermelho, eu vou usar o vinho para fazer a sombra.
Aqui também você pode variar esse tom da sombra, tá? Pode ser verde musgo, verde pinheiro, sépia, berinjela, uva. Eu vou colocar um pouquinho do vinho aqui nessa área do lado da porta, porque eu quero que fique sombreadinho aqui, atrás das flores. Não precisa misturar muito, pode deixar assim meio manchadinho. Eu vou colocar um pouquinho aqui, ó, na linha, só que pro lado de trás. Isso vai dar uma ligeira profundidade aqui, ó, pra trás, assim um pedacinho. Vou colocar um pouquinho aqui nessa área onde o morango onde tá saindo, onde ele tá por cima das sépalas. Vou colocar aqui, ó, assim, um pouquinho. Puxando aqui no meio, mais ou menos 2 centímetros aqui. Do lado direito da portinha também um pouco. Aqui embaixo, né, entre as flores. Aí venho limpando meu pincel pra cima. E aqui do lado direito, eu vou colocar um pouquinho mais. Você viu que ele tá meio tombadinho pra cá? Então, eu vou deixar esse ladinho aqui mais sombreado. Mas eu nem cheguei com a sombra até a janelinha. Agora, eu vou trocar de pincel. Eu vou pegar um número 2. E vou fazer com o vinho. Você viu todas essas pintinhas? Então, você vai fazer assim, ó. Um pouquinho de tinta em cima da pintinha e faz assim uma manchinha. Trabalha com um pincel redondinho, assim, deixa uma manchinha. Não precisa deixar aquilo assim, com uma linha, tá? Coloca, ó, só mexe o pincel assim pra fora. Geralmente eu gosto de fazer isso aqui só com 2 pontinhos. Mas aqui o morango, ele é bem grande. Então, vai aparecer o fundinho onde fica a semente. Então, eu vou fazer isso com todas as pintinhas que tem aqui. Eu vou usar o pincel 0, vou usar o sépia, e com o 0 e o sépia eu vou fazer um pontinho bem no meio. Na verdade, não é bem um ponto, é puxadinho, é compridinho. Ó, você põe, não é uma bolinha, é assim meio compridinho. Eu vou colocar a sementinha em todos eles. Apesar da nossa porta estar assim, ó, na linha vertical, a linha das pintinhas, ela está assim, ó. Aqui tá a base, a ponta de cima do morango, de onde vai sair o cabinho, ó. O cabinho vai sair aqui assim. Não risquei, mas vou colocar ele ali depois. Tá vendo? Então, é nessa linha que estão as pintinhas. Porque você não pode colocar de qualquer forma. Enquanto seca essas pintinhas, eu vou trabalhar aqui, ó, a chaminé. Eu vou usar o salmão bebê. Tô usando um pincel número 2. Eu não vou preencher até o final. Eu vou colocando só pelo meio. E aqui também, ó, que eu preencho. Eu vou colocar agora, em seguida, nem vou lavar meu pincel. Tá bem limpinho. Um pouquinho do sépia. Aqui, ó, coloco do lado de baixo, fazendo contorno. Aí eu dou uma puxadinha de pincel para cima. Aqui fica escurinho. Aí eu vou pôr aqui, ó, na volta. E vou dar uma esfumadinha. Pode ficar manchadinho, só mesmo pra fazer o contorno bem certinho.
do lado de cima, eu coloco só a tinta e eu só tiro o excesso de linha, tá vendo? O lado de baixo ficou mais escuro, o lado de cima um pouquinho menos. Aqui em cima, essa parte aqui tá por cima dessa. Então, eu passo um pouquinho mais do salmão bebê. Aí, aqui vai ficar por dentro, então tá mais escurinho. Eu já vou preencher de branco o vidro da janela. Tô usando ainda o pincel número 2. Pode preencher inteiro. Lavo meu pincel e já venho com o sépia aqui em volta. Com o pincel número 2 ainda, fazendo essa parte aqui, ó. O ladinho da janela. Eu vou usar o 0 para completar ali o outro lado. Porque se eu usar esse 2, corro o risco de deixar muito grosso. Pronto. Agora, aqui, ó, o risquinho do meio. Aqui é o pauzinho que segura o vidro. Eu gosto de colocar aqueles 2 risquinhos com o azul celeste. Assim, ó. 2, 2, 2 e 2. Só para mostrar que é vidro. Pincel número 2 de volta. Vou preencher a porta, essa área aqui, com o salmão bebê. Aqui o lado vou colocar também o sépia. Com esse mesmo pincel, com a tinta só de um ladinho, eu vou fazer o contorno do lado oposto aqui, ó. Aí, ó, bem certinho. E agora, com o pincelzinho sujo, só com um pouquinho de tinta, vou fazer os risquinhos da porta. Se põe um pouquinho de tinta e só leva o pincel pra cima e pra baixo. Se você quiser, pode pegar um pouquinho de tinta salmão bebê, colocar no meio aqui, ó, fazer assim uma luz. Pouquinho. E depois aqui também, ó, você pode pôr aqui bem no meio e fazer um pouquinho de luz. Agora, eu vou colocar as pintinhas em amarelo ouro. Com o pincel 0, bem em cima dessa pintinha que a gente já colocou de sépia. Essa pinta de amarelo ouro, ela tem que ser menorzinha. Esta é a sementinha do morango. Agora eu vou fazer aqui a escadinha. Eu vou começar com o salmão bebê. Eu vou colocar aqui, ó, nessa linha e nessa linha, até a metade. Já vou aproveitar e colocar aqui, ó, nessa partezinha aqui que vai fazer o degrau também. E vou dar uma puxadinha para a direita. Agora, pego o sépia, nem lavei o meu pincel. Vou preencher esse ladinho aqui. Agora, pego o sépia, coloco aqui desse lado, aqui na linha da porta. Ui, subiu muito. Vou dar uma esfumada aqui nesse sépia. Coloco o sépia de novo aqui e puxo fazendo a parte ali do degrau. Ó. Dá uma misturadinha para não ficar muito pura a cor. Pode deixar bem clarinho, porque senão depois que secar não vai aparecer muito. Pronto. Agora nós vamos fazer o caminho. Pincel 10, uma pincelada do salmão bebê, uma pincelada de água.
Eu tô colocando água na tinta porque aqui já tá seco daquela água que eu borrifei. Então, pra ficar assim bem a tinta penetrando no tecido e de uma forma mais suave, eu gosto de colocar a tinta assim, aguadinha. Eu tô preenchendo mesmo esse caminho. Por aqui ele vai acabando, vou usar um pouquinho de tinta só pra deixar aqui um pouco mais suave, ó, vai sumindo. Agora eu troco de pincel. Pego o número 2, pego um pouquinho do sépia, tiro o excesso e eu vou colocar essa tinta aqui, ó, em cima do caminho. Posso entrar um pouquinho para dentro. Olha que manchadinho. Lembrando que o caminho ele está na horizontal, viu? Evita fazer aquele caminho reto, assim, que daí vai ficar parecendo uma ladeira. Aqui um pouquinho. Aqui um pouquinho. Sempre tire o excesso, não pegue a tinta e vá direto, porque daí vai ficar muito forte. Essa sombra não pode ficar tão forte. Aqui, sujei todo o caminho. Lá no canal Sonalu em Detalhes, eu fiz uma aula ensinando a fazer caminho assim que dá perspectiva. Caminho que não fica assim, reto, de pé. Pincel 10 de novo. Vamos às florzinhas. Azul celeste, que a gente já usou lá em cima, e o magenta. Eu vou pegar assim, ó, os dois juntos. E vou fazer batidinho em todo esse espaço que eu tenho de florzinha. Ali foi mais azul celeste, agora vai um pouquinho mais do magenta. Os dois juntos no pincel. Um pouquinho mais de magenta aqui embaixo. Vou colocar o magenta aqui. Aqui para baixo um pouquinho mais do azul celeste. Olha como eu termino aqui em cima do matinho que a gente já colocou a base. Preenchido o espaço. Eu não fiz uma bola, eu acompanhei mais ou menos o risco. Volto com o pincel 2 e o branco. Agora eu vou fazer florzinha. Eu vou fazer uma aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5 pétalas. E uma limpadinha de pincel ali pra cima. Vou pôr mais uma aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Uma limpadinha de pincel pra cima, pra fora. Vou pôr uma bem aqui. Sempre procure esses espaços assim, ó, mais gordinhos, para você colocar a florzinha inteira. E termine pros lados só limpando o teu pincel. Vou colocar uma inteira aqui. Terminando. Mais uma aqui. Vou pôr até uma por cima da outra ali. Aqui eu só vou dar batidinhas de pincel. Ó, tirei o excesso de tinta. Pronto. Amarelo ouro no miolinho. Depois que secar, se acaso sumir um pouquinho, você volta com o branco fazendo uma linha em volta de algumas pétalas. Você deve fazer as florzinhas e deixar secar um pouquinho, porque sempre fica um pouquinho de excesso do branco. Se você vier com o verde pinheiro em seguida, vai pegar o branco, vai dar ruim. Então, deixa secando um pouquinho. Eu vou fazer todas as florzinhas e já mostro para você. Olha como ficaram as florzinhas. Veja que aqui embaixo eu não bati muito branco. Eu sempre coloco o branco mais para cima. E agora com o pincel 0 e o verde pinheiro, nós vamos fazer o acabamento das sépalas do morango lá em cima. Verde pinheiro, pincel 0. Ó, acabamento.
O contorno não é um contorno certinho. Você não precisa fazer inteiro. E pode até dar uma tremidinha. Porque as sépalas do morango, elas não são retinhas. Ó, algumas você põe um pouquinho mais, algumas um pouquinho menos. Quem tá por cima leva a linha. Agora esse aqui, minha mão tá fazendo um pouquinho de sombra, mas eu acho que dá pra ver. Quando começa a aparecer sombra no vídeo, é porque é mais ou menos 5 horas da tarde. E geralmente eu tô terminando de gravar um vídeo que eu levo cerca de 3 horas. Cada vídeo, viu? Pronto, agora eu vou usar o sépia e aqui esse pincelzinho 0 mesmo. Pra fazer o cabinho. Vou colocar um pouco de verde pinheiro junto. Eu não tinha colocado o risco aqui no desenho, mas no teu risco ele vai, tá? Então é só você seguir. Vou colocar um pouquinho de luz, assim, ó, bem no centro dele, com o verde maçã. E agora os risquinhos verdes. Ó, pega o pincelzinho bem durinho, bem aparadinho, pego a tinta só de um lado, pincelzinho número 2. Coloco aqui onde eu já tenho essa base de verde e puxo para cima. Olha como é possível fazer aquele galinho bem fininho. Aqui vai ficar bem preenchidinho. Vou mostrar para você aqui, ó. Bato o pincel aqui e puxo. Ó, um lugar, não vai puxar tudo da mesma altura. Um lugar fica mais baixinho. Eu tô até limpando meu pincel, olha só. Não precisa ter medo. Aqui vai ser bem mais pequeno o capim. Limpo o pincel. Pego mais um pouquinho. Aqui eu tenho uma moita mesmo sozinha. Então eu não pego eu não coloco a tinta aqui embaixo, eu coloco no centro, ó, nessa área. Aí eu puxo para cima. Faço as pontinhas. Eu não levo muito longe, porque eu ainda vou fazer um acabamento aqui com o pincel 0. Depois que eu faço essas pontinhas, aí eu tenho tinta no pincel ainda. Eu vou aproveitar aqui, ó. Vou limpar meu pincel. Eu volto fazendo isso aqui. Não pode ficar aquela linha, aquele risco. Não deve, não é que não pode, não deve. Que fica meio falso, fica parecendo um pezinho de galinha. Ó, limpei pincel. Aqui vou fazer um pouquinho do verdinho, a base das flores. Aqui venho terminando, seguindo o caminho, limpo o pincel embaixo, pego o pincel 0 com o mesmo verde pinheiro. Se quiser, pode diluir um pouquinho para deixar um pouquinho mais fácil de trabalhar. Aí você vai fazendo pontinhas. Agora você não vem para baixo, agora você só vai para cima. E pode até passar aqui um pouquinho por cima das flores ali, ó. Não precisa fazer todo mundo de pezinho, muito pelo contrário. Você pode deixar alguns assim, ó, meio cruzando. Esse pincel tá meio grosso. Podia fazer com pincel mais fino ainda. Ó, peguei o outro 0. Eu vou fazer aqui pra minha mão não fazer sombra, pra você ver. Olha como fica bem mais delicado. Vou fazer uma volta, o capim passando por baixo. Uma porção de capinzinhos menores. Mais uma moitinha aqui.
4 para lá, uma porção para cá. Aqui, você viu que tava bem clarinho, quando eu coloquei o outro de risquinho, aqui a mancha tava bem clarinha, coloquei o risquinho, ficou forte, então eu volto com um pincel maior, tô com um 2 aqui de novo, fazendo uma base, ó, limpei. Agora tem apoio para essas pontinhas. Eu vou terminar aqui o capim, aí eu já mostro para você como ficou. Quero mostrar para você uma coisa. Olha esse lado, o matinho, e olha esse lado. Percebe a diferença? Aqui eu iluminei com um pouquinho do verde maçã, aqui ainda não. Então, olha só, você vai passar um verde maçã assim, ó, em cima dos verdinhos. Você vai deixar alguns risquinhos mais claros. E isso dá bastante diferença. Vai passando com o pincel. Eu peguei o pincel mais grosso outra vez. Aí, geralmente, eu dou uma pincelada para cima e para baixo. Aqui, ó. Vai colocando. Já vai ficando mais iluminado, porque a gente tem uma base escura. Olha como vai ficando. Iluminadinho. Agora falta pouco. Essa parte de baixo já chega de enfeitar. Esqueci de colocar a maçaneta na porta. Vou colocar aqui, ó, com o fundinho do pincel. E agora, essa parte aqui do morango, ela já tá seca. As pintinhas ainda não, mas a parte do vermelho ali já tá seco. Então, eu vou fazer um pouquinho de luz seca. Ó, vou pegar aqui o branco, pincelzinho pequeno, o meu pincel 2 aqui, um outro 2. Tiro o excesso de tinta do pincel. Aí, eu vou passar aqui, ó, um pouquinho do branco, assim, entre... Se lembra aquele lugar que a gente colocou o amarelo? É naquela área. Você vai dando pinceladinhas de branco assim entre estas manchinhas escuras e estas bolinhas. Você pode fazendo assim, ó, só não deixe quadradinho. O meu tá ficando quadradinho. Depois eu tenho que voltar tirando essa ideia de quadrado, ó. Pouquinho só de luz de branco. Se você colocar muito agora, você estraga. E a gente não quer um trabalho estragado. À medida que você vai saindo para fora dessa parte amarela, você vai limpando o teu pincel e não coloca mais não, tá? Não entra para cima do vermelho, não. Não deixa esse quadradinho certinho. Dá uma disfarçada nessa tinta. Um pouquinho mais clarinho aqui, ó, embaixo da área onde entrou para dentro do morango ali, a chaminé. Agora eu já não tô pegando tinta mais. Só fazendo aqui, ó, acabamentinho em volta. A área escura você não põe, porque não tem luz refletindo ali. Aqui posso até pôr um pouquinho. Aqui posso descer um pouquinho mais. Vou pegar ainda um pouquinho do branco, agora um pouquinho mais. E vou colocar ali a fumaça na chaminé. Assim, ó, uma cobrinha, tá? Cobrinha, cobrinha. Manchinha do lado e pronto. Último detalhe. Eu vou pegar o sépia com o pincel 0 e vou fazer assim, ó, uma curvinha, uma casinha para a semente do morango. Você viu que aquele escurinho ali vai ficar um pouquinho mais forte. Eu tô fazendo só a meia lua. Pode fazer igual em todos eles. Trabalho concluído. Esse risco você encontra disponível gratuitamente na minha página.
assim como toda a coleção de frutas com janelinha. Obrigado a você que me apoia financeiramente. Te agradeço de coração e até amanhã.